Tudo se inicia quando Carlos Daniel se aproximou de Verônica com um sorriso tímido e lhe entregou uma rosa, dizendo que tinha colhido no jardim de sua casa. Verônica segurou a flor por um instante, mas acabou deixando-a cair. Os dois se abaixaram ao mesmo tempo para pegar a rosa, e seus rostos ficaram tão próximos que o clima entre eles ficou carregado. Por um segundo, parecia que iam se beijar. Mas, antes que qualquer coisa acontecesse, Leda apareceu, quebrando o momento ao perguntar se estava atrapalhando. Enquanto isso, Paulina enfrentava Luciano. Com firmeza, ela afirmou que não daria mais nenhum centavo para ele. Luciano tentou ameaçá-la, dizendo que ela teria que arcar com as consequências, mas Paulina se manteve firme. Disse que apesar dele afirmar que Paola estava morta, ela sabia que isso não era verdade. E completou: se ele quer dinheiro, que volte para a mansão Bracho e reassuma seu papel lá. Na empresa, Carlos Daniel apresentou Verônica a Leda com naturalidade. Disse que por enquanto, poderiam dividir a mesma sala. Leda fingiu concordar, mas aproveitou o momento para dizer que preferia mesmo estar mais perto dele, e o abraçou. Carlos Daniel, desconcertado, pediu que ela acompanhasse Verônica. Quando as duas já iam saindo, Leda voltou e disse que precisavam conversar a sós sobre aquilo. Na mansão, Paulina chegou abatida e seguiu direto para seu quarto. Logo depois, Lalinha apareceu com uma carta em mãos. Disse que tinha acabado de chegar e era de Douglas Maldonado. Paulina pegou a carta, e Lalinha se retirou. Sozinha, Paulina começou a pensar se não seria melhor deixar tudo para trás e partir de vez. Na sala compartilhada da empresa, Leda puxou o assunto com Verônica. Disse que Carlos Daniel parecia muito gentil com ela, e questionou se havia algo entre os dois. Verônica respondeu que era apenas um gesto de cortesia, mas Leda não acreditou. Insistiu que ele não teria dado aquela rosa à toa, e quis saber se ela estava apaixonada. Verônica deixou claro que ele era casado. Leda, no entanto, disse que isso não significava nada e que ela não precisava bancar a inocente. Mais tarde, já em casa, Paulina leu a carta de Douglas Maldonado. Ele dizia que voltaria em breve ao México e que gostaria de revê-la em sua casa. Paulina ficou pensativa, sem saber ao certo o que ele queria com aquele reencontro repentino. Verônica, ao conversar mais uma vez com Leda, reafirmou que Carlos Daniel foi apenas educado e que ela não tinha interesse nele como homem. Leda respondeu com um tom firme, dizendo que esperava que isso fosse verdade, porque todo mundo sabia que ela gostava dele, até mesmo Paola. Disse que aguentava ser a segunda opção por causa da esposa, mas não aceitaria concorrência. E perguntou se Verônica tinha entendido. Ela respondeu que sim. Um tempo depois, Stephanie entrou na sala de Carlos Daniel e viu ele com as mãos muito próximas das de Verônica. A cena chamou sua atenção, mas ela não disse nada. Apenas entregou alguns papéis, e Carlos pediu que ela deixasse com Verônica para revisar. No corredor, Leda esbarrou com Carlinhos e Paulina, que ficou surpresa ao vê-la ali. Leda disse que aquele era seu primeiro dia, uma surpresa. Paulina respondeu que achava ótimo, e esperava que fosse de grande ajuda. Leda aproveitou para soltar uma indireta, dizendo que espera ser tão útil quanto Verônica tem sido para Carlos Daniel. Paulina tentou encerrar o assunto dizendo que Verônica era uma boa secretária. Mas Leda retrucou, e muito perigosa também. Paulina ficou séria e respondeu que ela era respeitosa, assim como seu marido. Foi então que Leda mencionou a rosa que ele deu para Verônica e questionou se aquilo não era uma tentativa de conquista. Dentro da sala, Carlos Daniel conversava com Verônica,
quando Carlinhos entrou, seguido por Paulina. Carlos fez as apresentações e o menino pediu para conhecer a fábrica. Carlos sugeriu que Paulina o levasse, mas o garoto insistiu em ir com o pai. Carlos, então, cedeu. Os dois saíram, deixando Paulina observando Verônica com um olhar que misturava dúvida e ciúmes. Em outra sala, Stephanie contou para William o que viu, Carlos Daniel praticamente de mãos dadas com Verônica. William não se surpreendeu e disse que já havia percebido algo. Stephanie comentou que Paola provavelmente não teria ciúmes, já que nunca foi tão apaixonada assim por Carlos Daniel. Disse que, agora, tinha certeza que havia algo mais entre ele e Verônica. Enquanto isso, Paulina falou com Verônica sobre uma fatura. Verônica disse que havia avisado Carlos Daniel sobre a necessidade de revisão, mas ele achou que não era preciso. Paulina disse que ele costumava ignorar esse tipo de coisa e que esperava que Rodrigo voltasse logo, para assumir certas tarefas. Verônica então perguntou se Carlos Daniel deixaria a fábrica. Paulina respondeu que não, mas que ele deveria cuidar de outras funções, que combinavam mais com seu temperamento. Logo depois, Paulina procurou Stephanie para falar sobre a fatura. Stephanie quis saber quem havia dito aquilo, e Paulina respondeu que foi Verônica. Stephanie elogiou a eficiência de Verônica, dizendo que Carlos Daniel valorizava isso, deixando Paulina claramente incomodada. No jardim da mansão, vovó Piedade conversava com Chico. Ela comentou que achava que seu neto estava começando a se apaixonar pela secretária. Disse que Paola não fazia nada para impedir, e Chico lembrou que não era Paola. Vovó então admitiu que já pensou em contar a verdade, mas tinha medo da reação e não queria que aquele anjo fosse embora de sua vida. De volta à fábrica, Stephanie falou com Paulina sobre Verônica. Disse que ela era bonita, inteligente e solteira. Paulina confirmou. Foi quando William comentou que Verônica tinha um filho. Paulina explicou que ela precisava trabalhar para sustentar o menino. Em seguida, disse que procuraria Carlinhos, pois ele estava com Carlos Daniel na fábrica, e saiu. Stephanie aproveitou para insinuar que Paola tinha levado o menino até ali só para lembrar Verônica da presença da família, e que ela era mais esperta do que parecia. Em outra parte da cidade, Luciano segurava uma carta e se perguntava qual seria a reação de Carlos Daniel ao descobrir que Paulina era, na verdade, uma usurpadora. Na fábrica, Carlos Daniel disse a Paulina que era melhor levar Carlinhos para casa. O menino disse que já estava cansado. Paulina comentou que faltavam apenas 2 horas para o pai sair também, e que poderiam ir de carro. Carlos sugeriu que ela dirigisse e ele fosse de táxi. Mas Paulina preferiu pedir um táxi para levá-los, garantindo que ele não precisava se preocupar. Pouco depois, o táxi chegou. Paulina pediu que Carlinhos se despedisse de Verônica e perguntou a Carlos Daniel se ele podia acompanhá-los até a saída. Eles saíram juntos, e Verônica ficou pensativa. No carro, Carlinhos quis saber por que o pai não foi junto. Paulina disse que com certeza, ele tinha que levar Verônica para casa. Logo após voltar, Carlos Daniel se aproximou de Verônica e confessou que estava contando os minutos para Paola sair, pois queria ficar a sós com ela. Disse que adorava sentir o perfume dela. Verônica se afastou, dizendo que ele não devia falar aquilo. Mas Carlos Daniel insistiu, e tomado pela emoção, a beijou. Ela tentou se afastar, até tentou dar um tapa, mas ele segurou sua mão e a beijou novamente. Apesar da confusão de sentimentos, Verônica acabou correspondendo. Depois, se afastou e disse que não queria viver um triângulo amoroso,
pois isso já tinha destruído seu casamento. Ela precisava do emprego, e se a esposa dele descobrisse, com certeza seria demitida. Carlos Daniel garantiu que isso não aconteceria, dizendo que nem mesmo quando outra mulher tentou se aproximar, ele permitiu algo assim. Na mansão, Paulina chegou com o coração apertado. Subiu as escadas em silêncio e se trancou no quarto. Lá, sozinha, deixou que a dor falasse mais alto. Disse a si mesma que sabia que não podia ficar com Carlos Daniel, porque aquele era um amor proibido. Mas confessou que já não sabia mais como lidar com o que estava sentindo. Na fábrica, Verônica encarou Carlos Daniel com os olhos cheios de emoção. Disse que um dia prometeu a si mesma que não deixaria o coração mandar outra vez, mas se enganou. Agora, estava envolvida por um homem que, além de tudo, era casado. Carlos Daniel tentou acalmá-la, garantindo que aquele beijo não voltaria a acontecer. Verônica assentiu, decidida, afirmando que realmente não haveria repetição. Afinal, depois daquele dia, eles não iriam mais se ver. Na mansão, Lalinha percebeu o semblante abatido da patroa e quis saber se algo havia acontecido. Paulina respondeu com sinceridade que estava um pouco triste. Lalinha então sugeriu uma viagem, lembrando que isso sempre lhe fazia bem. Paulina sorriu levemente e disse que em breve sairia por uns dias. Acreditava que seu marido ficaria feliz ao vê-la de volta renovada. Enquanto isso, na empresa, Carlos Daniel insistia para que Verônica voltasse no dia seguinte. Ela hesitou e disse que não podia. Perguntou se ele teria coragem de admitir para Paola que estava apaixonado por outra. Carlos Daniel respondeu que Paola não era ingênua, e mesmo que ele não dissesse, ela perceberia. Pediu com sinceridade que Verônica voltasse. Ela concordou, mas saiu dizendo que rezava para não se enganar novamente. Ao sair da sala, Verônica deu de cara com Leda, que logo notou seu nervosismo. Perguntou o que tinha acontecido, mas Verônica tentou desconversar. Leda a impediu de seguir, olhando nos olhos dela e avisando, se ela estivesse pensando em se aproximar de Carlos Daniel, que desistisse agora. Disse com firmeza que estava ali justamente para impedir qualquer mulher de ocupar o lugar que acreditava ser seu. Verônica preferiu não responder e saiu em silêncio. Leda, tomada por ciúmes, foi até a sala de Carlos Daniel. Disse que já tinha entendido tudo, que ele estava se interessando pela secretária. Carlos Daniel negou, dizendo que era só imaginação dela. Mas Leda insistiu, afirmando que quando Paola estivesse fora da vida dele, a única que combinava com seu mundo era ela. Disse que ele merecia alguém à sua altura, e não uma simples funcionária. Mais tarde, em casa, Carlos Daniel entrou nervoso e pediu que Paulina não levasse mais Carlinhos à fábrica. Paulina estranhou e quis saber o motivo. Carlos, irritado, contou que por causa de uma imprudência, o filho agora estava usando muletas. Paulina ficou chocada e saiu furiosa, sendo seguida por ele. Ela perguntou se ele também queria que ela parasse de ir à empresa. Carlos fingiu não entender e disse que iria para o quarto. Paulina o seguiu com o olhar e falou baixinho que ele não queria aceitar o que estava sentindo. Depois, pegou uma foto de Paola e comentou sozinha que quando ela voltasse, talvez já fosse tarde demais. Carlos Daniel poderia estar completamente envolvido por Verônica. No quarto, Carlos Daniel estava pensativo. Disse a si mesmo que precisava dar um fim naquela história com Verônica. Não podia abandonar Paola, ainda mais porque seus filhos a viam como uma mãe, mesmo que o sentimento entre eles tivesse se apagado. Na sala, vovó Piedade desabafava com Adelina.
disse que a casa estava fria, mesmo com tudo aparentemente em ordem. Comentou que era perigoso o neto estar se afastando dos filhos, calado demais, sem procurar pela esposa. Adelina perguntou o que poderiam fazer. Piedade não pensou duas vezes e disse que iria falar com ele naquele momento. Sem demora, ela foi até o quarto de Carlos Daniel. Quis saber o que estava acontecendo entre ele e Paola. Ele respondeu que era a mesma história de sempre, e que eles já tinham conversado sobre isso. Piedade insistiu, dizendo que nunca ouviu Paola falar de separação. Carlos afirmou que ela pensava nisso sim. A avó então disse que ele estava confortável com a situação, já que havia outra mulher em seu coração. Carlos Daniel tentou se esquivar, mas Piedade foi direta, queria conversar sobre Verônica. Do outro lado da cidade, Leda se encontrava com Luciano. Contou que agora tinha uma rival ainda mais perigosa, uma nova secretária que tinha chamado a atenção de Carlos Daniel. Luciano aconselhou que ela fosse cautelosa. Mas Leda garantiu, não deixaria essa mulher atrapalhar seus planos. Faria qualquer coisa para tirá-la do caminho. Na mansão, Carlos Daniel tentou justificar à avó, que Verônica era apenas uma funcionária dedicada. Mas Piedade já havia percebido o quanto ele falava dela. Disse que a jovem chegou num momento delicado do casamento, e que mesmo Paola não querendo se separar, ele não podia abrir espaço para outra. Carlos tentou negar qualquer intenção além do trabalho, mas a avó foi firme, disse que ele deveria demitir Verônica. Carlos Daniel se recusou, dizendo que isso seria injusto. Piedade então afirmou que contaria tudo a Paola. Ele pediu que não fizesse isso e prometeu que tentaria manter o casamento pelos filhos, mesmo que o amor já não existisse mais. A avó se calou, olhou nos olhos dele e disse que agora ele sabia o que precisava fazer. Em seguida, saiu do quarto. No dia seguinte, logo cedo, Carlos Daniel e Paulina estavam prestes a sair para a fábrica. Vovó Piedade se aproximou, acompanhada de Chico. Sugeriu que mais tarde, eles almoçassem com Patrícia e Rodrigo. Pediu que Paulina convidasse Verônica também, pois ouviu dizer que ela era uma moça simpática. Paulina assentiu, dizendo que faria o convite. Antes de irem, a avó perguntou se o neto não levaria uma rosa. Comentou que ele andava muito apressado para trabalhar, e que se tivesse esse ânimo antes, talvez a empresa não estivesse naquela situação. Eles se despediram, e ao se virar para Chico, Piedade murmurou, a guerra está para começar. Pouco tempo depois, já na fábrica, Paulina se afastou dizendo que precisava verificar uns pedidos. Carlos Daniel seguiu para sua sala. Ao entrar, cumprimentou Verônica, que entregou uma carta que acabará de chegar. Ele abriu o envelope, curioso. Era uma mensagem anônima. À medida que lia, seu semblante mudava. O autor da carta perguntava se ele não havia notado nada estranho na esposa nos últimos dias. Questionava, se depois da última viagem, ele não começou a desconfiar de algumas atitudes. Nesse instante, Paulina entrou na sala, e Carlos Daniel continuou lendo, agora com um olhar cheio de dúvida. Se você quer saber o que vem por aí, inscreva-se no canal e deixe seu like.